A boa informação é fundamental para que os homens protejam a sua saúde. Hoje nós vamos falar sobre câncer de próstata. E para isso, eu convidei o Dr. Fábio Ortega, urologista do Instituto Abaton, que vai conversar com a gente um pouquinho sobre esse assunto. Tudo bem, doutor? Tudo bom. O que é a próstata e qual é a função dela? A próstata é uma glândula que fica embaixo da bexiga. Só os homens têm a próstata. A função dela é produzir uma parte do esperma do homem. O esperma é o líquido por onde o espermatozoide vai correr para chegar ao óvulo. Existe alguma relação entre a próstata e a ereção? Não existe relação. A única relação que existe é que os nervos da ereção ficam ao lado da próstata. Esses nervos podem ser lesados durante uma cirurgia de prostatectomia radical, que é a remoção completa da próstata. E essa cirurgia é feita em que caso? No caso de câncer de próstata. Na fase inicial do câncer de próstata, a gente pode retirar, a cirurgia chama-se prostatectomia radical, e a gente remove completamente a próstata. Nessa cirurgia pode haver lesão dos nervos da ereção, em torno de 50% dos pacientes ficam com algum déficit de ereção. Mas qual é a porcentagem de homens que têm esse tipo de câncer? 1 em cada 6 homens norte-americanos vão ter o câncer de próstata em alguma fase da vida. 1 em 6, ou seja, 18% da população. A gente tem uma pergunta das pessoas nas ruas, vamos conferir. E aí, doutor Fábio, existe alguma relação genética? Existe relação. Então, o que se sabe é que parentes de primeiro grau, então pessoas que têm parentes de primeiro grau, que são de primeiro grau é pai ou irmão, que tiveram câncer de próstata, a chance de eles terem câncer de próstata é 2 a 5 vezes a chance de uma pessoa comum. E a gente sabe que existe o temível toque para saber se o homem tem ou não o câncer de próstata. Existe algum outro tipo de exame que detecte esse tumor? Existem 2 formas de detectar o tumor. Então, uma é através do exame de sangue chamado PSA. O que é o PSA? O PSA é uma substância produzida só pela próstata. Essa substância ela fica aumentada nos casos de tumor. Fica aumentado também em outros casos, como infecção da próstata, trauma e até o toque retal pode elevar o PSA. Mas nos casos de câncer ele aumenta o PSA. Então, o PSA é um dos parâmetros e o segundo parâmetro é o toque retal. O que faz o toque retal? O toque retal, o urologista ele consegue avaliar áreas endurecidas na próstata e nodulações. Na suspeita na presença dessa nodulação ou áreas endurecidas, se pede a biópsia da próstata, que é um exame complementar. Essa é a forma de diagnosticar. O exame de sangue sozinho, ele tem a chance de falhar em torno de 20%. E o toque retal sozinho tem a chance de falhar em torno de 35%. Os dois combinados, a chance de falhar é menos de 10%. Então, a forma de procurar o câncer de próstata é através do PSA e o toque retal. Um não substitui o outro. Um não substitui o outro. A gente tem uma outra pergunta da internet. Vamos rodar o VT. E aí, doutor? Que idade que é recomendada? O consenso mundial é a partir dos 45 anos de idade. Agora, para aquelas pessoas que têm os pais ou irmãos que tiveram câncer de próstata, para esses casos, como a chance é 2 a 5 vezes maior, nesses casos tem que ser feito a partir dos 40 anos de idade. Antes disso, ninguém corre o risco? Existe o risco, mas o risco é pequeno. Doutor, um homem tem como detectar? Existe algum sintoma? Ele percebe alguma mudança no corpo dele para procurar uma ajuda médica? Se tem sintoma, porque qual que é o ponto importante dessa história? É que o câncer de próstata não tem sintomas. Então, se você tivesse um câncer na ponta do dedo, você olharia no dia seguinte, tem uma bola que você fala, meu Deus, tem um câncer aqui. Agora, na próstata não tem sintoma nenhum. Então, o que acontece? Se o paciente não vai atrás do médico sem ter queixa nenhuma, a procura para buscar um eventual câncer, ele não vai descobrir isso nunca. Ele só vai descobrir quando o câncer está avançado. Então, uma coisa que é importante é a pessoa tem que ir no médico mesmo sem ter sintoma. Então, a partir dos 45 anos de idade, tem que ir no médico sem ter sintoma. Isso é muito difícil para o homem. Uma informação importante é que o câncer de próstata, nas fases iniciais, ele tem 90% de cura. Quando ele passa da fase inicial para a fase localmente avançada, quando o tumor já sai da próstata, essas chances diminuem de 90% para 50% e depois para 30% quando o tumor já está espalhado pelo corpo.
A gente tem um depoimento de uma psiquiatra falando justamente sobre essa relação do medo de descobrir que tem um tumor. Vamos assistir. Doutor Fábio, a gente percebe que existe essa coisa de não ir ao médico. Primeiro, até porque os homens ficam nessa, e aí, você já fez o toque? Não sei o quê. Mas a notícia de receber um câncer é uma coisa que você acha que afasta o paciente do médico? A notícia do câncer no passado era muito temida. Hoje em dia, dependendo do tipo de câncer, existe tratamento e esse tratamento resolve o problema, cura. Doutor, a gente sabe que existe um preconceito dos homens em procurar e fazer esse tipo de toque, de repente até por uma questão cultural. O senhor percebe isso nos consultórios? Sim. Então, certamente a influência cultural tem interferência nisso e também grande parte dos pacientes tem medo do toque retal por achar que sente dor. Na realidade, o toque retal, tem que deixar claro isso para todo mundo que está vendo, é um exame que a gente faz com anestesia local, dura em torno de 5 segundos. Normalmente, o tabu é de fazer o primeiro exame. Depois que faz o exame, normalmente os homens não têm problema em fazer o segundo exame no segundo ano e assim sucessivamente. Bom, tá dado o recado. Muito obrigada, doutor Fábio. E se vocês têm dúvidas, acessem o nosso site, mandem o seu e-mail e continuem ligados no programa Pílulas de Saúde.